que a gente tem que observar que a característica principal desse momento que a gente vive agora é a característica de verão, né? Então, em função da região que a gente está, então nós temos entre o mar e a serra uma distância aí por volta de 60 a 100 quilômetros, né? Então nós temos uma variação muito grande de temperatura durante o dia. Então, é fundamental nessa época observar o quê? Você tem aquecimento muito rápido durante o dia, então essa semana nós tivemos aí temperaturas de 35 graus, 36 graus, isso sempre é sombra, né? E no final da tarde isso provoca evaporação, isso provoca uma diminuição de pressão e no final do dia isso se transforma normalmente em trovoada, né? Então na realidade o que acontece? Isso é uma característica dessa nossa estação e da nossa região, então você tem rapidamente uma formação de nuvens carregadas que entre ali 5 horas da tarde, 7 horas da noite, 8 horas da noite, você tem uma entrada muito grande de chuva e às vezes de vento muito forte que num prazo de meia hora, 30, 40 minutos já passa e já se transforma num dia aberto de novo. Então, eu acho que o que muda muito hoje é a informação. Para as pessoas, se você falar com as pessoas mais antigas, elas só sabiam de uma trovoada quando a trovoada acontecia, né? Hoje você sabe de uma trovoada às vezes 24 horas antes, 36 horas antes, às vezes uma semana antes. Então, na realidade, o que acontece é que você sofre antes de acontecer o evento, sofre quando acontece o evento e sofre depois do evento. Então, se olhar estatisticamente, a gente nota que são poucas mudanças nesse aspecto. O que você tem é mais informação, mais monitoramento e mais previsibilidade. Então, as pessoas têm muitos acessos e elas ficam sabendo muito disso, né? Eu sempre coloco que, se você falar com o antigo, ele tinha, principalmente uma pessoa mais idosa, né? Ela tinha aquela informação de olhar para o céu, ver se o céu estava ficando mais cinza até metade do céu, mais ou menos, né? Às vezes ele tinha uma cirurgia, essa cirurgia começava a doer, né? Às vezes um animal que você ouviu o som daquele animal. Então, isso são características, por exemplo, que são características climáticas de uma região, né? Que hoje as pessoas perderam um pouco essa capacidade, mas nós temos outros fatores nos sites disponíveis de previsão e de monitoramento, em que tudo isso é fruto da mudança desses fatores, a mudança de temperatura, né? Então, variação muito grande de temperatura e pressão atmosférica, né? Pressão é um fator muito importante. Então, quando a pressão cai, ali que começa a dar aquela dor na cirurgia, aquela dor às vezes nos ossos, e a pessoa diz, alguma coisa vai acontecer. Por quê? Porque está mudando a pressão, e a pressão, como influencia o clima, influencia também as pessoas, os animais e as plantas. Quem está indo à praia no final de semana, durante a semana, você nota que as nossas águas estão extremamente quentes comparando com o ano passado, né? Então você tem uma base aqui no nosso litoral, que não é uma característica de ser águas quentes, né? Prova que os argentinos não têm o hábito, inclusive, de vir para cá, porque eles gostam de águas quentes, e você pega água quente na nossa região de Garopaba, praticamente de Garopaba para cima, né? Então nós tivemos temperatura o ano passado girando aí na faixa de 22, 23 graus, que é gelada, né? Por exemplo, ela é fria, não digo gelada, mas fria. Prova que é uma temperatura que você bota em casa num ar-condicionado, 23 graus, e você fica com um certo prazer naquela temperatura. Hoje, essas medições que a gente tem feito até medições em loco aqui no litoral, principalmente em Laguna e Jaguaruna, nós estamos com temperaturas de 26 graus, né? Que são temperaturas muito boas, comparando com o Nordeste, que tem água a 28 graus, a nossa costa hoje está com uma quantidade de águas mais quentes muito boas mesmo. Isso é fundamental para essa característica, e isso aumenta também a evaporação, provocando mais chuvas mais intensas. Então, na realidade, a história, eu sempre brinco que é aquela chaleira fervendo, né? Então, a hora que você evapora muito, aquele vapor ele vai para o canto da serra, se condensa e volta para cá em forma de trovoada, às vezes 2, 3 dias depois. Então isso é uma característica normal da nossa região. Em todos esses fatores, é óbvio que peixes, a característica da nossa região não é de águas muito quentes, né? Por exemplo, então você tem uma pesca mais voltada para peixes de uma outra característica de água, né? Inclusive esse ano não tem relação com isso, mas a gente está com uma dificuldade até de camarão esse ano, a dificuldade que tem de captura de camarão esse ano está bem grande mesmo, mas na realidade isso afeta muito, né? Você tem na nossa frente um imenso oceano, né? Com
temperaturas de mais altas, às vezes 1, 2 graus, e isso representa mais evaporação, mais água, temperaturas, mais umidade, por consequência uma sensação mais de calor. Mas na prática isso se repete, isso vem se repetindo, os acompanhamentos que a gente tem de monitoramento, a gente nota que são ciclos que acontecem. Às vezes é a história do vendaval que nós estávamos conversando há pouco, né? Acontece um vendaval, já aconteceu há 5, 6, 7, 10 anos atrás, que a gente acaba esquecendo, né? E hoje a influência que a gente tem, principalmente das coberturas e da facilidade que a gente tem com essas coberturas de imagens, principalmente, a gente grava isso no nosso cérebro como se fosse a primeira ou única vez, e na realidade isso está se repetindo há muitos e muitos anos. Portal de notícias do NotiSul. Jornalismo digital e de verdade. Acesse notisul.com.br.